nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá, você que nos acompanha em mais este vídeo. Hoje nós estaremos abordando um pouco sobre a doação e o tráfico de órgãos. É um assunto que foi muito discutido no ano de 2014 devido à abordagem da campanha da fraternidade, cujo tema foi Fraternidade e o Tráfico Humano, e o lema é Para a Liberdade que Cristo nos libertou. Então, você deve ter ouvido falar um pouco sobre este assunto no decorrer deste ano, e a fim de conhecimento, eu irei abordar e falar um pouquinho sobre o que representa esta doação de órgãos para nós e principalmente a atuação do tráfico de órgãos em nosso mundo. O tráfico de órgãos ele é considerado o novo crime do século XXI. Ele representa 10% do tráfico mundial e possui um lucro muito alto, porém uma pena muito baixa para aqueles que o praticam. Tem um estudo da União Europeia que indica que alguns órgãos, como por exemplo o rim, é vendido de 70 a 160 mil dólares. O rim é um dos órgãos que mais é traficado neste caso, né? Nós temos também o tráfico de pulmões, o tráfico de outros órgãos vitais, mas o rim é aquele que tem o maior índice de tráfico. E qual seria a causa do tráfico de órgãos? Infelizmente, né, a demanda, a necessidade é muito alta de doação de órgãos no nosso mundo hoje, mas é muito deficitária a doação. Apenas 10% da necessidade mundial de órgãos é atendido, é alcançado. O restante fica a desejar, muitas vezes, pela falta de doadores. Então, devido a este problema, a esta alta demanda e este déficit de doações, é que existe o tráfico de órgãos hoje tão atuante em nosso século. Alguns países que mais são afetados com esta desgraça é a China, a Índia, o Paquistão, a Rússia e o Brasil. A China é o pioneiro, é o país que mais ocorre tráfico de órgãos. Eles dizem que pela cultura chinesa, o corpo após a morte não pode ser danificado. Eles possuem uma tradição de que seus mortos devem ser enterrados de corpo inteiro. Então lá, mais do que em outros países, a doação de órgão é muito deficitária. Então o tráfico é extremamente alto. O que acontece é que lá, como existem prisioneiros que são condenados à morte, muitas vezes eles aproveitam para matar esses prisioneiros com a finalidade de retirar os seus órgãos. E isto é uma coisa muito ruim, porque na maioria das vezes nem o prisioneiro e nem a família é informado sobre isso. E nós vamos ver mais para frente qual é a forma correta, qual é a forma devida que se deve realizar uma atitude de doação de órgãos, né? O tráfico ele gera um lucro, ele gera uma realidade financeira. E isso nós vamos ver, de acordo com o catecismo, que não é legal, que não é lícito. E o alvo desse crime normalmente são os países com uma precariedade muito grande, os países mais pobres. Porque as populações mais pobres aceitam vender os órgãos, vendem seus órgãos, parte do seu corpo, a fim de lucrar com isso, a fim de receber muitas vezes quantidades muito pequenas de dinheiro, mas devido à necessidade desse dinheiro, eles vendem os seus órgãos. Outro fato também impressionante que eu encontrei foi que na China, em 2013, uma emissora de uma província chinesa relatou que uma criança de 6 anos foi drogada à força por pessoas estranhas que não são de sua família, retiraram os olhos desta criança e somente depois os seus pais foram encontrar um menino de 6 anos sem os olhos, drogado, simplesmente para que a sua córnea fosse doada. Então o tráfico é tão grande lá que muitas vezes eles
roubam pessoas a fim de retirar parte de seu corpo, na maioria das vezes criança. Então é muito triste esta realidade, já que pessoas precisam de dinheiro e a forma que eles encontram muitas vezes de encontrar, de buscar esse dinheiro, de alcançar esse lucro é através de venda de seus próprios órgãos. Muito bem, a igreja é contra ou a favor esta realidade? Com certeza contra o tráfico humano, ela é absolutamente contrária, ela é absolutamente oposta a esta realidade de tráfico de órgãos. No entanto, ela é completamente a favor da doação de órgãos. Como eu disse no início, o tema da fraternidade deste ano foi fraternidade e o tráfico humano, e foi tratado dentre esses alguns assuntos: tráfico de órgãos, trabalho forçado, exploração sexual e tráfico de mulheres e crianças. Então, tamanha está sendo esta barbaridade de tráfico humano, de tráfico de escravos mesmo, de pessoas que trabalham como escravos, mulheres e crianças, que a igreja sentiu-se esta necessidade de poder abordar este assunto a fim de auxiliar esta população mais precária e mais carente. A igreja vai nos ensinar que vender órgãos não é lícito. A venda de qualquer parte do nosso corpo para um lucro não é lícito. Ela apenas será lícita se for uma doação, se for um princípio de caridade. No parágrafo 2296 do Catecismo, nós iremos encontrar a seguinte escritura: o transplante de órgão é conforme a lei moral se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. O transplante de órgão não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente a mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Então, conforme o que nos diz o Catecismo, a doação de órgãos após a morte é um ato nobre. As pessoas em vida também doam órgãos? Sim, na maioria das vezes, quando há possibilidade de doação de órgãos ainda em vida, acontece entre familiares. A igreja também vê isso como um bem, como uma caridade. Mas ela vai nos exortar que merece um encorajamento para essa solidariedade às pessoas que praticam este bem, e que o transplante de órgãos ele não deve ser aceito quando os familiares ou a própria pessoa não dá o consentimento. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas são mortas sem consentimento de família ou sem o próprio consentimento para a doação desses órgãos. E nisso a igreja não é a favor a esta realidade. No parágrafo 2301 também vai falar um pouco sobre isso. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória, ou seja, a doação gratuita e não a venda dos órgãos. A igreja é contra a venda e o tráfico de órgãos, mas completamente a favor da doação de livre e espontânea vontade para esta doação de órgãos, né? É importante ressaltar que todas as pessoas, após a morte, né, dependendo do caso, podem doar órgãos. Todos os hospitais, de uma forma geral, vão perguntar para os familiares, se a pessoa não deixou isto claro, se é possível doar órgãos daquela pessoa que acaba de falecer. Mas qual é o momento certo para que se inicie a retirada destes órgãos? Quando que acontece a morte do indivíduo verdadeiramente? Já que nós vimos em alguns vídeos passados que o indivíduo pode ficar anos em coma
E aí, será que ele está morto, que a gente pode retirar esses órgãos? O princípio básico para que haja retirada de órgãos, para que se declare um indivíduo como morto, é a morte cerebral. Então, somente após o cessar completo das atividades cerebrais e de forma irreversível esta morte, é que pode se iniciar a retirada desses órgãos. Então a igreja parte do princípio científico de que a morte cerebral indica a morte verdadeira do indivíduo. Como isso é possível, né? Os avanços da ciência são tão grandes que, quando eles são usados de forma sábia, eles auxiliam muito a vida, auxiliam muito na manutenção desta vida. Então, a neurociência tem evoluído de uma forma muito grande, muito bela e abençoada por Deus. E realizou-se alguns estudos e pesquisas com pessoas em coma, em especial com uma mulher que estava em coma há alguns anos. Realizou-se uma pesquisa, um estudo, para ver qual seria a reação, o estímulo que aquela mulher teria a algumas falas, própria fala cotidiana que faria parte da vida daquela mulher. Então, a própria mulher em coma, as pessoas ao seu redor diziam para ela imaginar-se jogando tênis ou imaginar-se andando pela sua casa e encontraram um resultado muito positivo. Encontraram os estímulos cerebrais existentes naquela mulher, igualmente como se fosse uma pessoa saudável, normal, como nós. Então, através de estudos, foi possível haver esta percepção, encontrar esses estímulos no cérebro dos pacientes que estavam em coma. Então, isso indica que a pessoa está viva, ela responde aos estímulos que são até falados de uma forma verbal, não somente com equipamentos. Mas se você fala ao lado da pessoa algo e ela ao mesmo tempo consegue relacionar isso, fazer esta relação no seu cérebro, né, na sua mente, significa que a pessoa está viva. Então a igreja somente aceita a morte cerebral como fim da vida verdadeira. Isso é algo muito importante, por isso que a igreja é contra a eutanásia e qualquer tipo de atividade que descarte esta vida antes do tempo. A vida para a igreja, para os homens, deve ser considerada até a morte cerebral. E isso também quem disse foi o nosso saudoso Santo Papa João Paulo II. Assim, só quando existir esta certeza que é referente à morte cerebral, será moralmente legítimo iniciar os procedimentos técnicos necessários para a extração dos órgãos, para o transplante com o prévio consentimento informado do doador ou de seus representantes legítimos. Isto o nosso Santo Padre disse em 2000 no 18º Congresso Internacional de Transplantes. A gente pode ver então qual a importância da doação de órgãos. E ele complementa: a doação de órgãos é uma decisão livre de oferecer sem recompensa uma parte do próprio corpo em benefício da saúde e do bem-estar de outra pessoa. Então a igreja vê com os olhos muito brilhantes as atitudes de doação de órgãos. E até mesmo fala-se, né? Outra fala também do Papa João Paulo II é do Evangelho Vitae, que ele destaca que esta atitude é um gesto heróico cotidiano. Então as pessoas acabam agindo de forma heróica, doando os seus órgãos, fazendo esta caridade para o próximo, gerando vida, gerando esperança para aqueles que já não têm mais esperança. E para terminar esta parte, também gostaria de ler uma nota da CNBB que foi emitida em 2008, que vai ser exatamente para encorajar a nossa atitude de doar órgãos. Encorajamos as pessoas e especialmente as famílias a que livre, conscientemente e com a devida proteção legal, doem órgãos como gesto de amor solidário
em consonância com o Evangelho da vida. Certamente estamos diante de um gesto nobre e comovente, um sinal, um sim à vida. Aproveitamos a ocasião também para recordar que a moral católica considera lícita não apenas a doação voluntária de órgãos, bem como o transplante. Encorajamos a todos a colaborarem sempre mais com a doação de sangue e de medula óssea tão necessária. No entanto, destacamos que a doação de órgão exige rigorosa observância dos princípios éticos que proíbem a provocação da morte dos doadores, a comercialização e o tráfico de órgãos. Então, é isso que os nossos bispos têm a nos dizer referente a este assunto. Doar órgãos, sim, é uma atitude heróica, é uma atitude de caridade. Vender órgãos, traficar órgãos, jamais. É ilícito e não é aprovado pela Igreja, principalmente porque vai contra o princípio da vida. As pessoas que acabam sendo alvos desse tráfico não possuem os subsídios necessários, acabam sendo intermediadas por médicos clandestinos em lugares clandestinos no qual a higiene não é apropriada. Essas pessoas acabam tendo sérios problemas de saúde posteriormente, fora a venda desses órgãos que também não é lícito para nós. Então, isso é um pouquinho o que nós gostaríamos de falar sobre doação e tráfico de órgãos, para esclarecer um pouquinho mais sobre este assunto. E no nosso próximo e último vídeo sobre a bioética, eu gostaria de questioná-lo sobre um assunto em especial, que é a objeção de consciência. Você já ouviu falar sobre isso? Já escutou algum noticiário ou alguma pessoa relatar algum fato sobre a objeção de consciência? Você sabia que é um direito que nós temos, a objeção de consciência? Então, no nosso próximo e último vídeo, nós estaremos tratando um pouquinho mais sobre esse assunto, de modo a concluir tudo isso que nós conversamos até hoje. Fique com Deus, até lá.